Tivemos muitos desafios, mas a Wido está sempre preparada aí para encarar esses desafios. A gente sempre tem que estar atento às entregas, o que o cliente espera dessas entregas durante todo o tempo. Então, esse conjunto de pessoas, todo esse processo, nos permite trabalhar em diferentes tipos de materiais, com diferentes tipos de profissionais, Para a gente conseguir fazer um projeto de sucesso. Bom, nosso cliente é sul-coreano, diferença de time zones foi um desafio durante todo o projeto, né? E como é um cliente que se preocupa muito com o produto dele, ele tem muitas expectativas e muitos pontos a trazer sobre o projeto. Então, gerenciar as expectativas de que a gente está trabalhando num projeto, numa comunicação assíncrona, foi também um desafio durante toda a etapa e todo o ano desse projeto. o Crossfire ele tem uma peculiaridade. Com isso, a gente tem que fazer praticamente todos os inputs manuais. Então, a equipe de liga pega todas as informações que acontecem, é tudo implementado dentro de uma planilha, e aí a gente tem um analista de dados, ele montou fórmulas para calcular automaticamente, então a gente tem uma semi-API com base no que alguém preenche pra gente. Então, sempre que um jogo acaba, essa planilha é alimentada e a planilha de dados já calcula todos os dados, KD, KR, DF por round, tudo é calculado de acordo com o que o nosso analista montou de função. Com essa automação, posso colocar assim, dos dados de uma equipe grande trabalhando, não tenho o que dizer, não teria como a gente ter nenhum dado se fosse feito por uma única pessoa manualmente. Se eu tivesse uma API, eu teria em 10, 15 segundos, mas eu, em vez de fazer um a um, eu tenho tudo automatizado e eu tenho uma solução mais rápida em 1 minuto e meio. O time de conteúdo é guiado por duas ações norteadoras, que são elas planejamento e organização. O planejamento funciona como uma visão do futuro, através dele que a gente consegue entender quais serão nossas dificuldades, quais expectativas a gente quer atingir, quais expectativas a gente quer superar, e nos permite ter uma visão do que a gente precisa se organizar para executar. Já a organização nos permite trabalhar em múltiplas frentes. Então, através dela, é possível a gente trabalhar com a captação de vídeo, captação de fotos, entrevista, beauty shots, tudo isso de maneira simultânea. Falando um pouco dessas mudanças que aconteciam semanalmente na transição, existem dois fatores principais. O primeiro é a equipe de conteúdo de criação que está em volta por trás disso. Então eles produziam muito material para social media que eu me apoderava, posso dizer assim. Então eu fazia a solicitação, eles preparavam para mim. Então tem essa questão das artes. Tem algumas coisas que eram solicitações da própria Coreia, dos nossos clientes, né? Mas a gente que desenvolvia o fundo, a gente desenvolvia a arte e tudo mais. E tem o outro fator que é os meninos maluquinhos com panela na cabeça, que é eu e a Belly, que é dois meninos doidos. Então, nossa, pensei nisso. Vamos fazer? Vamos. E aí a gente fazia, então tem cena dela dançando, tem cena dela sumindo e a magia está no ar. Aí a música começa assim, ó. A magia está no ar. Aí você vai assim, ó. Vejo fogo na arena. A gente implementou sonoplastia, então é uma transmissão que eu percebi que o público é muito livre, muito leve, muito solto, sabe? Não é muito fechado, não é engessado, não precisava fazer uma transmissão tão engessada. Então com isso a gente juntou o útil ao agradável, então eles faziam piadas, a gente soltava uma sonoplastia, sempre assim. Uma das vantagens de um projeto de longa duração é que a gente vai conhecendo o cliente durante o projeto. Então, do primeiro para o segundo split, eu acho que a gente entendeu muito melhor as necessidades da Smilegate. A Smilegate entendeu muito melhor o nosso fluxo de trabalho. Então, a gente conseguiu produzir um campeonato muito mais fluido, com entregas muito melhores e muito mais dentro das expectativas dele do que no primeiro split, que já foi uma entrega super positiva, mas eu acho que no segundo split a gente conseguiu entregar ainda mais, com mais cara deles. E esse entendimento melhor entre as empresas com certeza impacta positivamente os projetos futuros que a gente vai ter junto. E o grande desafio foi quando veio a proposta da montagem do palco para a grande final. A gente reuniu a equipe, começou a elaborar o projeto, desenhar e definir cada equipamento que ia compor esse sistema. E o mais legal, né, porque eu considero legal porque foi tudo muito rápido. Então, assim, a gente recebeu o projeto, pensou em tudo e teve que botar a mão na massa. Então, o time se juntou e, cara, a gente conseguiu subir a estrutura em pouco tempo e o resultado foi gratificante para nós, né?
É difícil datar exatamente, colocar no calendário uma data desde quando a Oido executa a Media Days. A Oido está no cenário de esporte há mais de 10 anos e a gente participou de diferentes Media Days e de diferentes torneios, então a Oido está presente em diferentes formas, diferentes níveis em Media Days, então chutaria aí desde sempre. Seria uma data. Sobre uma particularidade da CFBL, não tem como deixar de citar o tempo. Geralmente, Media Days ocorrem com algumas semanas de antecedência, porque há todo o trabalho de captação, edição e input desse material no programa, e a CFBL tem esse desafio que é de fazer todos esses processos de um dia para o outro. O setor de soluções é uma área que, primeiramente, acha soluções para determinados projetos e dificuldades que às vezes a empresa esbarra em alguma coisa. A gente precisa aprender uma câmera de ponta cabeça num cenário XYZ ou num evento. A gente vai achar uma forma de solucionar isso, até a criação de um estúdio audiovisual, até um estúdio de gravação, até um cenário e qualquer outra coisa que demande pra gente. Então a gente vai solucionar qualquer tipo de problema. E também eu diria que um diferencial nosso, né, assim, eu gosto de frisar isso, é a nossa busca pela excelência. Então a gente não ficou acomodado ali com a temporada 1 e na temporada 2 a gente procurou melhorar ainda mais o nosso sistema de entrega, né, buscando excelência, buscando melhorias, enfim. Não, a estrutura foi impecável, né? O pessoal da Oido aí, mais uma vez falando de parabéns, né, que eu falei com o pessoal já no backstage, né? A parte de estrutura, o lounge que a gente ficou também, o pessoal super bem receptivo, deram já melhorada nas mesas, né, que é importante você ter aquela parte de movimentação e tudo mais. Dentro do nosso próprio time, a gente conseguiu estar resolvendo marcenaria e essas coisas e tá conseguindo solucionar esses problemas. Falando em marcenaria, nesse projeto dessa segunda etapa, a gente tinha alguns problemas com bancada de jogador e essas coisas. E em vez da gente pegar um prestador de serviços, um terceiro, a gente optou por fazer nós mesmos com o nosso time próprio de marcenaria. É uma área, hoje em dia, dentro da Oido que está crescendo em número de pessoas, então a gente conseguiu pegar esse problema, desenhar, porque a gente também faz projetos, a gente desenha, e conseguiu refazer a parte da estrutura de mesa, alinhando com outras equipes, com o time de tech, com o time de broadcast e o pessoal de liga, para isso ficar o mais perfeito possível para os jogadores. Bem, se você está procurando uma solução para sua transmissão, está precisando de ajuda, pode contar com a gente, que a gente sempre vai achar a melhor solução para você.